Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 3, onde discutiremos perigos e riscos ocupacionais. Qual que é o objetivo desse módulo? Conhecer as definições de perigo e risco e identificar os principais perigos na atividade laboral. Vamos lá? Perigo. O que é perigo? Por definição, é uma fonte, situação ou ato potencial para provocar danos ao ser humano em termos de lesão ou doença, ou uma combinação desta. Leiam com atenção. É uma fonte, situação ou ato potencial para provocar danos ao ser humano em termos de lesão ou doença, ou uma combinação desta. Isto é, o que é o perigo? Está ali, pode causar acidente ou pode causar uma doença. Qual seria um exemplo de perigo? O que você definiria como perigo? Prestem atenção. Qual é o perigo dessa imagem? Se você falou que é choque elétrico, com certeza. Quem não, quando pequeno, não enfiou o seu dedinho numa tomada e não levanta choque? Qual que é o perigo dessa situação? Aquilo que pode causar lesão? O choque elétrico. Qual é o perigo dessa fotografia aqui? Uma criança debruçada num fogão pegando a haste da panela. Com certeza, queimadura. É o perigo da situação. Este aqui, qual que é o perigo desta imagem? Uma criança mexendo com uma tesoura. Quem pensou em corte está corretíssimo. Uma criança trabalhando com um objeto afiado, com certeza vai cortar-se. E qual é o perigo desse vovô tentando brincar com essa netinha dele? Com certeza, martelando um prego no qual ela está segurando. O perigo é esmagamento do dedinho da netinha. Qual é o perigo de um transporte de uma motocicleta com uma criança em pé, agarrada em seu pai? Qual é o perigo? Se você falou queda, trauma, você acertou. E nessa situação, onde o cachorrinho está tranquilamente descansando embaixo de um banquinho de alumínio que não suporta grandes pesos. Se você pensou em esmagamento, você está correto. Portanto, existem inúmeros perigos no ambiente de trabalho. Existem inúmeros perigos no ambiente social. Mas vamos nos atentar ao perigo no ambiente de trabalho. Nós temos material de trabalho, máquinas e equipamentos. Vários tipos de máquinas e equipamentos que você utiliza que são, de uma certa forma, perigosos. Por exemplo, uma tesoura é um perigo, uma chave de fenda é um perigo, uma furadeira é um perigo. Porque são equipamentos que podem te causar lesão se você não souber utilizar. E máquinas, um trator, né, uma cortadora de grama, enfim, inúmeros maquinários que você pode utilizar no ambiente do seu trabalho que são perigosos, que podem ocasionar alguma lesão para você. Ou existem também agentes perigosos. Por quê? Porque eles causam doença, que são ruído, vibração, poeira, produtos químicos, micro-organismos em tratando de hospital. Outro é o transporte, método de transporte de materiais. Existem inúmeras maneiras de você transportar materiais, como empilhadeiras, como esteiras rolantes, como pequenas talhas, enfim, tudo aquilo pode originar, é um perigo de queda, é um perigo de esmagamento para quem está trabalhando junto. Então, esses são os perigos. O local de trabalho. Certos locais de trabalho são tão bagunçados, tão desorganizados, que você pode simplesmente tropeçar, cair, se cortar, enfim. Um local desorganizado é um perigo para você trabalhar. E, por fim, obviamente, o comportamento. Atitudes que possuem potencial de causar dano, ferir pessoas e saúde. As brincadeiras fora de hora. Isso
é um comportamento, isso é um perigo. Pessoas que estão trabalhando com maquinários, com equipamentos, um local bagunçado e ainda tem aquele trabalhador que gosta de fazer uma brincadeira fora de hora. Quantos acidentes já não devem ter acontecido por causa disso? Não é verdade? Bom, entendendo o conceito de perigo, vamos entender agora o conceito de risco. São duas coisas completamente diferentes. Risco é a probabilidade do perigo resultar em lesão ou doença, ou danos à propriedade, equipamento e ambiente, considerando sua severidade, grau do dano. Então, o risco é o seguinte: o acidente vai acontecer? Se ele tem a probabilidade de acontecer, e se ele acontecer, qual que é a severidade? Então, isso é o risco. O risco, ele é calculado trabalhando com a probabilidade daquilo acontecer versus a severidade. Vamos entender isso melhor? Essa é a fórmula. Risco é igual probabilidade versus severidade. Me responda o seguinte: qual é o perigo existente nessa situação? Visualizem bem. Qual é o perigo dessa situação? É uma pessoa praticando um esporte que muita gente conhece, né? Escalando sem proteção nenhuma. Não tem corda, não tem gancho, não tem nada. Qual que é o perigo dele? Obviamente ele está bem acima da floresta, então a altura é bem alta. Qual é o perigo? É a queda. Ele pode cair. E qual é o risco dele cair? O que vocês acham? Pensem assim: qual é a probabilidade de queda? Muito provável, provável, pouco provável, remoto ou improvável? O que você acha? Se você concorda comigo, eu colocaria provável que ele caia. Porque eu trabalho com segurança e uma situação dessa, eu acredito que é provável que ele caia. E qual é o dano? Se ele cair, ele já está numa altura considerável. Se ele cair, é morte. É lesão incapacitante permanente? É lesão incapacitante temporária? É lesão permanente ou lesão temporária? O que você acha? Bom, concorde comigo que se ele cair, ele vai morrer, porque a altura é considerável. Então, veja bem, se o perigo é queda, o risco não é a probabilidade vezes a severidade, então tem o quê? Provável vezes morte. Se eu observar os numerozinhos que estão no provável é 4. E numerozinhos que estão na morte são 5. Então, olha só, o risco vai ser igual a 5 vezes 4. O risco dessa situação é 20. 20 o quê? Guardem isso para daqui a pouco. Vamos tentar falar sobre outra situação para a gente entender melhor isso. Qual é o perigo e qual é o risco dessa situação onde uma pessoa está ofertando uma carne para esse pouco pequeno crocodilo? Vocês acham que a probabilidade do crocodilo atacar um homem é muito provável, pouco provável, provável, remota ou improvável? O que você acha que é? Vou deixar você pensar. E qual é a severidade? É morte, lesão incapacitante, lesão temporária ou permanente? Vou deixar um tempinho para você pensar. Bom, se você concorda comigo, acredito que a probabilidade do jacaré morder um homem é muito provável. E que se ele morder um homem, ele poderá com certeza ter uma lesão incapacitante permanente, que é o número 4. Então, eu tenho 5 e 4. 5 vezes 4, qual que é o risco? 20. Outra situação de risco, para a gente
finalizar a ideia de vocês e vocês consolidarem o que eu estou explicando para vocês em relação a risco. Risco é igual probabilidade vezes severidade. Qual é a probabilidade dessa pessoa aqui cair? Se você acha que é muito provável, você concordou comigo, é muito provável. E qual é a severidade? Ela já está num prédio de vários andares, com certeza vai ser a morte. Então, qual que é o meu risco? É 25, não é? Muito bem, guarda esse número. Vamos supor que essa mesma pessoa colocasse uma outra segurando a pessoa que estivesse limpando. Meu risco mudaria? Vamos pensar? Qual que é a probabilidade de ele cair? É ainda muito provável? Ou você baixaria para provável ou pouco provável? Se você concorda comigo, eu colocaria pouco provável. E qual a severidade se ele cair? No caso ali, uma lesão temporária. Porque ele não vai cair, ele está preso pela corda. Então, eu impedi a queda. Então, numa queda dessa, ele pode ter uma lesão temporária. Então, nessa nova situação, nesse novo cenário, eu teria pouco provável e lesão temporária. O meu risco sairia de 25 para 3 vezes 1, 3. Então, o que eu fiz com o risco? Eu diminuí ele, através de medidas preventivas. Agora que você calculou o risco, que é probabilidade vezes severidade, e você teve um número, o alpinista 20, a situação do jacaré 20 e a situação da pessoa que está limpando a janela 25, numa situação e depois 3 noutra, vamos entender como que funciona essa tabela. É a matriz de severidade vezes probabilidade. A probabilidade do alpinista cair era provável, 4. E se ele caísse, era catastrófico, morte. Então, o valor do risco é 20. Não foi? Já na situação do crocodilo, nós colocamos que o ataque era muito provável. E ele teria uma lesão incapacitante, que seria 20 também. Concorda? E numa terceira situação, era aquela pessoa limpando a janela, que nós entendemos que muito provável e morte. Ele iria cair da janela, mas com morte, 25. E na última situação, onde a gente reduziu, a gente colocou uma corda amarrada na pessoa, ela foi de pouco provável para cair e com uma lesão temporária. E nós encontramos o valor de 3. Então, é a matriz, né? É isso que é risco, probabilidade vezes severidade. Nós temos esse número. Para que serve esse número? Esse risco está alto? Esse risco está baixo? Para que serve essa mensuração do risco daquele perigo que o trabalhador está exposto? Simples. Esse é o resultado da matriz que nós tivemos, essa é a classificação do risco e as medidas. De 20 a 25, que é o caso do alpinista e do crocodilo e da pessoa que está limpando a janela sem corda nenhuma, nós vemos que o risco é o quê? 20 a 25, muito elevado. Quer dizer que o risco não está controlado, que a pessoa vai poder cair. Já depois, nós encontramos o risco que? No resultado de 1 a 4, que é a situação do cenário que o risco foi reduzido. Tolerável. Classificação do risco tolerável, o risco está controlado. Então, para isso que existe a mensuração do risco. Entendemos o que é perigo e entendemos agora o que é risco. Pessoal, agora que vocês já entenderam o conceito de perigos e riscos, nós vamos dar um intervalinho para conhecer os perigos e riscos no seu ambiente de trabalho.